Olá, tudo bem? Aqui é o Anderson Freitas, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Ergonomia Sem Complicação. E no vídeo de hoje nós vamos falar, será que existe análise ergonômica para atender o e-social? Então vamos lá, eu vou deixar a minha resposta para essa dúvida no final desse vídeo, mas eu vou tentar justificar, dar um embasamento para o meu posicionamento, para o meu entendimento. E para isso eu vou pedir ajuda para o manual de aplicação da NR17, justamente nos itens que fala sobre a análise ergonômica do trabalho. Então no manual de aplicação da NR17, logo na página 15, que vai fazer um comentário sobre e o posicionamento na visão da legislação sobre a análise ergonômica, está assim: que o item lá da NR17 que fala sobre a análise ergonômica, que este item é o subitem mais polêmico da NR17, desta norma, ou seja, já apresenta aí uma complexidade. Lá na página 16, ele traz uma definição do entendimento do que é uma análise ergonômica do trabalho. Lendo para vocês, abre aspas: a análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo para a resolução de um problema complexo, que exige o conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se atingirem o desempenho e a produtividade exigidos. A análise começa por uma demanda que pode ter diversas origens. Aí eu paro e fico pensando, será que o e-social é uma origem de uma demanda? Será que eu vou realizar uma análise ergonômica do e-social? Porque se o e-social é uma demanda, então quer dizer que eu tenho que analisar o e-social, né? O e-social não é um problema. Se o e-social fosse um problema ergonômico, eu analisaria o e-social. Mas o e-social então não representa uma demanda, porque uma demanda é um problema no trabalho. O e-social, a sistemática do e-social, nada mais é do que uma tarefa que a empresa precisa cumprir ao relatar, ao descrever, ao informar, né, o governo sobre as suas variáveis. Entre elas específicas agora, as variáveis dos fatores de risco dos fatores de riscos ergonômicos, né? Entre eles os psicossociais também, tá? Mas vamos lá. E aí, né, então eu vou fazer uma análise ergonômica para atender o e-social? Não, você não vai fazer isso. Porque se você fazer uma análise ergonômica para atender o e-social, você está mudando o sentido da análise ergonômica, que é focado em compreender uma complexidade do trabalho para transformá-lo. Esse é o objetivo da análise ergonômica. Se você pega toda a literatura que fala da análise ergonômica, né, você vai chegar a uma conclusão que eu vou aplicar uma análise ergonômica para compreender a complexidade do trabalho, para que lá no final eu possa transformá-lo. Bom, e aí? E no caso agora para fazer o levantamento dos fatores de riscos ergonômicos conforme o e-social, conforme a tabela 23, o que o e-social está pedindo para mim, ou melhor dizendo, pedindo para as empresas, né? O e-social está pedindo que você reconheça quais são os fatores de riscos ergonômicos presentes na atividade de trabalho e que você relate como você reconheceu aquele fator de risco, ou seja, qual foi a metodologia que você utilizou, por exemplo, para falar sim para um fator de risco de movimentos repetitivos? Ou seja, qual foi a norma, a regulamentação, né, a ISO, a NBR que você utilizou e quais foram os procedimentos que você utilizou para falar sim para aquele fator de risco? Então, a partir do momento que você reconheceu todos os fatores de riscos presentes na atividade, aí sim pode ser que você tenha uma demanda. Por quê? Pode ser que um daqueles fatores de risco lhe chame a atenção para um estudo maior, para um aprofundamento da complexidade daquele fator de risco na situação de trabalho. Tá bom? Então, a minha resposta é não. Você não vai aplicar uma análise ergonômica do trabalho para atender o e-social. O que você precisa fazer primeiro? Fazer o levantamento dos fatores de riscos e saber qual é a demanda e qual é o objetivo que você vai estabelecer para aquela análise ergonômica, que pode ser compreender melhor um fator de risco, né, ou até mesmo dados epidemiológicos no departamento de segurança e saúde do trabalhador que há dentro da empresa, ok? Espero ter te ajudado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!